Explica pra gente, doutor, a gente estava curioso aqui, que história é essa de que as fotos das redes sociais da pessoa podem indicar sinais aí de depressão ou então a condição de saúde mental dessa pessoa, né? Dá pra saber, olhando ali o feed de alguém, se a pessoa tá com algum problema de saúde mental? Olha, esse é o grande problema, a grande questão, a grande notícia que está circulando, por isso que a gente está trazendo ela aqui, para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre isso e não tirar conclusões precipitadas, né? Está saindo em alguns locais de comunicação, de grande circulação, uma pesquisa feita em Harvard dizendo que algumas pessoas, tá, com depressão foram o quê? Foram avaliadas, elas foram analisadas a partir das redes sociais. Olha, um grupo, né, de mais ou menos 160 pessoas, na qual 70 tinham ou já tiveram diagnóstico de depressão, e que você olhando, veja bem, olhando para as redes sociais, postagens, comunicação dessas pessoas, você consegue ver nessas publicações indícios, possíveis indícios de depressão, como fotos mais solitárias, fotos com cores mais acinzentadas, com azul escuro ou um preto. E essa é a grande questão que a gente tem que conversar um pouquinho hoje aqui. Por quê? Porque assim a gente cria uma espécie de estereótipo, tá, de o que é a depressão, ou como se fosse possível a gente fazer um diagnóstico da depressão por meio de fotos, de imagens e publicações em redes sociais. Esse é o grande problema que a gente tem que conversar aqui para evitar ainda mais estigmas sobre a depressão. Agora eu comecei a entender, porque eu fiquei até preocupado aqui, Alexandre, porque quando o Lucas comentou comigo, falou, Cacá, olha só, a ideia é essa, tal, vai, a partir das fotos você pode constatar. Eu falei, caramba, eu vou ficar muito preocupado, porque eu, por exemplo, raramente coloco foto minha. Aliás, eu tenho dois perfis, eu uso muito um perfil que fala mais de diversão, digamos, e outro eu tenho usado muito pouco, até porque eu tive problemas com acesso a ele e tal, então eu deixei ele de lado. Falei, caramba, e eu que eu não tenho nem rosto lá, as pessoas vão achar que eu sou um caso perdido, Alexandre? Cacá, você não tem jeito, mas não. A gente tem que pensar nisso realmente de modo a problematizar, a gente ri um pouco, né? É claro que a gente sempre conversa e brinca um pouco sobre isso nas nossas entrevistas, mas a gente precisa entender, pessoal, que um diagnóstico de depressão, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a depressão, tá? Por quê? Todo mundo associa, ou quase todo mundo é demais, associa o quê? Depressão a tristeza. As pessoas olham para a depressão, já imaginam alguém o quê? Triste, no canto, isolado, agachado, abaixado, todo encolhido. Não é verdade, pessoal. A depressão pode tomar essa forma? Pode. Existe depressão sem tanta tristeza? Existe. Existe depressão em que a pessoa não fica com esses sintomas da tristeza o tempo todo. Porque ter tristeza, pessoal, é um afeto, é uma emoção comum da vida. Depressão não pode se resumir a isso. E tem pessoas que estão sorrindo, mas que também estão com depressão. Existem pessoas que trabalham demais, ou seja, estão produtivas, e às vezes esse trabalhar demais encobre ali um vazio, uma falta, um problema, uma depressão. Então é muito perigoso a gente achar que a depressão só tem uma certa imagem, só tem um certo tom de cor. Até porque existe a psicologia das cores, tá? Mas nós não podemos associar a depressão simplesmente a um padrão de imagens e a um padrão comum de comportamento. É preciso uma avaliação com um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria, para chegar ao diagnóstico. Esse diagnóstico você não pode nem fazer em testes online. Então, é claro que se você vê uma foto de alguém que te preocupa, uma foto, uma publicação, uma mensagem que te faça ali ficar atento ou atenta sobre aquela pessoa, você pode ir àquela pessoa conversar com ela sobre isso. Mas isso jamais significa um diagnóstico. Na depressão, então, ela pode ter ausência de prazer. Na depressão pode haver uma predominância da tristeza? Pode, mas nem sempre. Na depressão pode ter isolamento? Pode, mas também existem pessoas que começam a exagerar no trabalho. Então é importante uma avaliação profissional. Nós tivemos, é bom a gente lembrar, durante esse feriado, nós tivemos inclusive um caso dramático de uma influencer, uma assessora de um deputado,
que acabou indo para as redes sociais para anunciar que estava se matando. Isso causou uma grande comoção entre as pessoas que a seguiam. Mas é muito importante, Alexandre, você citar essa questão de ter um conceito pré-formado ou um preconceito em relação àquilo que seria o sinal da depressão, porque em muitos casos, como você disse, ela não tem o sinal que a gente imagina. As coisas elas acabam se estabelecendo e se manifestando de outras formas menos esperadas. Isso é muito, muito importante, não? Com certeza, porque às vezes a pessoa se torna mais sensível às críticas, ou a pessoa fica até mais sarcástica, ela pode ficar agressiva, tá? Então, assim, vamos aqui conversar entre nós o que a gente pode começar a achar que é uma depressão para procurar um profissional. Então, quando você pode ter uma diminuição do prazer, ou seja, aquela coisa que você tinha tanta vontade, tinha tanto prazer, aquilo ali você começa a diminuir o seu empenho, desempenho, a sua libido, energia envolvida cai, tá? Então, diminuição do prazer, isso é um sinal que a gente tem que ter, junto com o quê? Uma autocobrança exagerada, você começa a se punir, você começa às vezes, a se depreciar, falar mal de você mesmo, sabe? Uma autocobrança excessiva, isso também é um outro sinal que a gente pode ali ficar com alerta. É claro que uma presença de uma tristeza, né, mais permanente, por muito tempo, também é um outro sinal que pode nos chamar a atenção. Em geral, as coisas articuladas. Vários sinais reunidos para a gente começar a acender esse sinal. Muitas vezes a pessoa começa a ter comportamentos também de risco, tá, pessoal? Às vezes o comportamento autolesivo ou se coloca em riscos no cotidiano, no dia a dia e até mesmo, por exemplo, na estrada, né? Em altíssimas velocidades, colocando a própria vida em risco, tá? Isso são sinais para que a gente procure um profissional para ter esse diagnóstico e um tratamento adequado. Ok, Alexandre. Bom, doutor Alexandre conversa com a gente aqui sobre um estudo que indicava ali que padrões em fotos, postagens nas redes sociais poderia revelar indicadores de depressão, mas não é só isso, não é bem assim como a gente está conversando aqui com o doutor Alexandre, né, Cacá? Eu queria, só para a gente concluir aqui, Lucas, eu queria ressaltar algo que o Alexandre sempre fala, que é o seguinte, é o cuidado que as pessoas têm de ter nessas leituras todas que elas acabam fazendo em relação às redes sociais. As redes sociais, lógico, elas são inevitáveis hoje, não tem como a gente imaginar uma maneira disso refluir, pelo menos não num curto espaço de tempo, não há sinal de nada nesse momento que vá tomar o lugar que elas já ocupam na sociedade, mas é preciso que as pessoas tenham, digamos, um pouco mais de bom senso em relação àquilo que ocorre nas redes sociais e em relação às leituras que são feitas sobre essas redes, porque quando se chega a extremos, é bom as pessoas tomarem um certo cuidado e falar, opa, será que é isso mesmo? A rede social tem lados muito positivos, né, Alexandre? Mas ela acaba sempre caindo nas nossas conversas aqui, porque há uma certa, digamos, dificuldade das pessoas entenderem quando é que a importância dada a elas passa de um certo limite que é preciso ter. Não acha, não? Com certeza a rede social tem aspectos muito positivos, mas tudo depende do uso que a gente faz das coisas. Eu mesmo faço uso, tenho o meu perfil profissional, estou sempre colocando o nosso conteúdo lá, mas você também tem que tomar cuidado, pessoal, diante de uma informação, de uma notícia que aparece, né, para você, sem você querer, porque a rede social hoje tem o autoplay, ele toca sozinho, o vídeo, a imagem, o áudio começa a tocar sem você apertar o play, é o autoplay. Desconfie de um pouco das coisas. Tenha um pé atrás para algumas coisas, não acredite em tudo que você vê, não se envolva tudo que aparece para você, não aperte qualquer botão. Desconfie, pergunte, envie para outras pessoas, faz um diálogo para que você também acabe diminuindo a sua ansiedade. Aí agora vamos para a ansiedade, da depressão para a ansiedade. Você diminui um pouco a sua ansiedade, porque tem muita informação boa, mas tem muita informação equivocada, que resume a vida
em pequenas palavras, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Então, desconfie, compartilhe e quem sabe, então, manda para mim. A gente pode fazer esse bate-papo também e assim a gente tem uma troca um pouco mais frutífera, né? Tá certo, Alexandre. Muito obrigado, bom trabalho, boa semana, Alexandre. Vocês também, até mais.